A todos, que nesse momento vocês sintam-se em casa, na casa do Senhor, buscando Ele em verdade nesse momento, e que vocês saibam que aqui é o melhor lugar que a gente pode estar. Passamos a semana nas nossas atividades, mas chegamos ao domingo com sede na casa do Senhor. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Eu trouxe aqui uma reflexão sobre o dia de hoje, sobre a Páscoa. Que neste domingo não seja apenas um dia de compartilhar momentos bons, mas que seja um dia de receber amor e doar amor. Que seja um momento de compartilhar esperança, que possamos olhar o outro como alguém que também é amado. Porque não haverá sentido em uma morte de cruz se ela fosse para salvar apenas pessoas que considero boas. Que nós, em nossos pequenos pensamentos, deixemos de trancar o amor de Jesus em uma bolha, em uma caixa, que o nosso ego não seja o centro do que achamos, que é o amor de Deus, que possamos lembrar ou procurar saber que a caminhada de Jesus é humilde, é amor, é quebra, é paradigmas, é inclusão, é salvação. E essa salvação não é nossa, essa salvação é de Jesus. Essa salvação não podemos compreender. A salvação está fora da compreensão humana. A salvação de Jesus é ilimitada. O amor de Jesus não está na compreensão humana. Que esse Jesus, que não é religioso, mas sim um estilo de vida, é um estilo de vida que nos alcança. Jesus vive. Não foram os pregos que o prenderam na cruz. Foi o amor dele por nós. E foi por esse amor que ele também ressuscitou e ele vive. Por isso, celebre a vida todos os dias e viva intensamente todas as formas de amar. Não deixe que o sacrifício dele por nós tenha sido em vão. E que nós possamos praticar esse amor todos os dias a todas as pessoas, sem excluir aquelas que a gente não conhece. Então, Deus, quando entregou o seu filho naquela cruz, ele não escolheu pessoas por quem ele estava pagando aquele alto preço. Então, que possamos viver esta Páscoa hoje e todos os dias. Amém? Eu já convido a MCM mais uma vez para estar aqui, pois estaremos fazendo nosso momento de vidas e bens. Estaremos abrindo as Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém. Isso. Não me seduz toda a glória do mundo. Não me entrego à honra dos homens. O que importa para mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, para que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir,
o teu nome eu glorificarei. Os dons que recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Oh, 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 me aceita como uma oferta de amor. Oh, oh, me aceita como uma oferta de amor. Amém. Querido Deus e Pai, agradecidos estamos por este momento aqui na Tua presença, Senhor. Estamos gratos, Senhor, porque Tu vives, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aqui no Teu altar entregamos as nossas vidas e os nossos bens. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Entregamos no Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque Tu sabes bem que era para o sustento da Tua casa. Neste momento, Pai, entrego a vida do pastor que está trazendo a Tua palavra. Que nos saiamos daqui edificados do Teu Espírito Santo. Faz que nos enchemos, ó Pai. Deixemos Tua palavra penetrar em nossos corações e que nós possamos levar no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, queridos, amém. Noite festiva, dia festivo, dia de alegria, dia de ressurreição. A Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Diferente do que nós temos vistos pela sociedade, pelo comércio, pela sociedade de uma forma em geral. A verdadeira Páscoa é Cristo ressuscitado, é Cristo em nossas vidas, é Cristo dando vida às nossas vidas. Amém? Como o momento é oportuno, e nós estaremos ministrando uma mensagem para a igreja. Então, no tema, a ressurreição de Cristo. Mas nós não vamos trazer como se fosse o culto vespertino, o culto logo pela manhã, como o culto da ressurreição. Nós não vamos estar fazendo esse culto. Nós estaremos cultuando ao nosso Deus, sim, mas celebrando a ressurreição de Cristo. Porque foi através da ressurreição de Cristo que nós ganhamos e temos vida. Amém? Abram, por favor, então, Lucas 24. Celebrando a ressurreição de Cristo, Lucas capítulo 24, nós estaremos lendo do 1 ao 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas e a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões
com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido, nós te rendemos graças. Somos gratos, ó Pai Santo, e exaltamos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem providenciado, por tudo que o Senhor tem proporcionado de bom, Pai Santo. Se nós estamos na tua casa hoje, ó Pai querido, é porque o Senhor nos dá mais uma rica oportunidade de nos achegarmos a ti e dizer que o Senhor tem feito maravilhas, que o Senhor tem derramado os bênçãos, que o Senhor tem guardado as nossas casas, ó Pai Santo. Então, querido Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, fala a tua igreja, Pai Santo, através desse texto. Usa-me apenas como o canal para transmitir a mensagem, mas eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, fala para mim, fala através de mim. Prepara o nosso coração para receber esse alimento, ó Pai querido. É assim que eu te oro, Pai, nos conduza durante todo o decorrer da mensagem, no nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós estamos diante, então, da narrativa de Lucas, narrando que algumas mulheres vão até o sepulcro, até o túmulo de Jesus, e se deparam com uma situação de encontrar o túmulo vazio. Eu quero dizer que, no meu modo de ver as coisas, na forma humana de enxergar as coisas, existem 3 grandes feitos na humanidade depois de Jesus Cristo. O primeiro é o nascimento de Jesus Cristo, enviado pelo seu próprio Deus, sendo ele o próprio Deus, se faz homem, se faz carne, e nasce entre nós. O segundo maior feito é a morte de Jesus Cristo por amor da minha e da sua vida. E o terceiro grande feito, e não há outro igual, não há nada que possa ser comparado, não há nada que possa ser igualado, é a ressurreição de Cristo Jesus. Os 3 maiores feitos para a humanidade foi Deus que fez, o poder de Deus em ação. Então, assim como eu tenho esse conceito, que são os 3 maiores, não existem outros que possam se aproximar destes feitos. Eu quero que você saia daqui hoje com a consciência de que os 3 grandes feitos para a minha vida e para a sua vida, foi Deus quem proporcionou. Primeiro, o nascimento de Cristo, sendo Ele o próprio Deus, se fazendo homem, não usurpando ser Ele o próprio Deus, Ele se fez homem e andou entre nós. O segundo, Ele morre por mim e por você, porque o amor dele vai além do que a gente possa compreender. E terceiro, a salvação, que é o que nos dá a vida e é o que nos liga agora diretamente ao Pai. Amém? Os 3 maiores feitos. Contudo, queridos, para que entendamos a ressurreição de Cristo Jesus, é necessário que a nossa fé, ela esteja em ação, ela tem que estar em evidência. Se você não tiver fé, se você não crê na ação do Filho, você não pode, você não acredita, você pode até contar, você pode até narrar,
mas você não vai acreditar na ressurreição de Cristo Jesus. Porque está muito além da compreensão humana, está muito além do entendimento humano, o homem morrer e ele voltar a ter vida. E esse mesmo homem, sendo Cristo Jesus, anuncia aos seus discípulos que aconteceria de fato tal ato de amor. Então, no primeiro dia da semana, trata-se do domingo. Alta madrugada foram elas, quem seriam? Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago, Susana e Salomé, assim como as outras mulheres também que eram seguidoras de Jesus. Essas mulheres, elas então pedem permissão para irem ao túmulo e levando os aromas que haviam preparado, ou seja, elas compraram com seus próprios recursos para ir até o túmulo e embalsamar Jesus Cristo. É por isso que eu digo que para que você entenda na ressurreição de Cristo, é necessário que você coloque a sua fé. Elas estão ainda tomadas pelo choque da crucificação de Jesus Cristo, e elas não se dão conta de que Jesus já havia lhe falado, anunciado, que era necessário que ele morresse, que o Filho do Homem padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas elas estão ali para então embalsamá-lo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Eu quero trabalhar um pouquinho essa pedra. Encontrar a pedra removida do sepulcro nos dá então um direcionamento do agir de Deus. Enquanto a pedra está sobre algo, ela está escondendo. Mas quando a pedra é removida, abre-se então as cortinas e nós então agora podemos ver algo tremendo da parte de Deus. Quando o poder de Deus vai mostrar, vai provar o verdadeiro milagre, o agir de Deus na vida de Jesus Cristo, porque é quando a pedra é removida que os olhos veem que Jesus ali não está. Mas eu quero também dizer que é quando a pedra é removida, é que a nossa fé agora, ela tira as escamas que impedem ou que não deixam a gente enxergar, e somente podemos enxergar através dos olhos da fé, que é Deus trabalhando, que é Deus agindo, que é Deus operando. Eu também quero dizer, amado, que quando removemos a pedra, nós abrimos brechas e oportunidade para soluções da nossa vida. Quando nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, e quando encontramos algo que não dá certo, que estamos trabalhando e fazendo algo, e quando foge do que gostaríamos que acontecesse, tem uma expressão que a gente diz: eita rapaz, deu ruim, agora deu na pedra, endureceu, ficou difícil, está impossível. Mas quando essa pedra é removida, nós agora temos acesso mais profundo. E é a partir daí que quando a pedra é removida, através do poder de Deus, é que nós podemos então analisar a profundidade do agir e do poder de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto essa pedra não é removida, nós ficamos com algumas dúvidas, algumas incógnitas. O primeiro ponto é que a pedra é pesada demais. Certamente essas mulheres, ao se aproximarem, elas não dariam conta de tirarem aquelas pedras. Eu já vejo aqui a mão poderosa de Deus
em removendo aquela pedra através da sua ação com os seus anjos. Está difícil para você? Tem uma pedra no teu caminho, não está conseguindo remover essa pedra? Confia que você tem um Deus que pode trazer à luz o que está detrás dessa pedra, o que está detrás do que você não pode enxergar. Essas mulheres estão lá com esse intuito, de ver, de encontrar Jesus Cristo ainda que morto, e assim prepará-lo para que ele possa ter o descanso. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Interessante é que lá em Mateus 28 vai dizer que era um, mas aqui está dizendo 2, né? Lá em Marcos também vai dizer que são 2. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, então lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Elas ainda não se dão conta e não estão enxergando ainda através dos olhos da fé. Nós temos muitos cristãos que já se achegaram a Jesus Cristo, mas ainda não removeram essa pedra e ainda não conseguem enxergar com essa fé absoluta o poder grandioso de Deus, que pode operar em todas as áreas da sua vida, inclusive de dar vida. E esse é o propósito de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. É preciso ter fé em Deus para poder crer na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E como é que eu posso agradar a Deus? Quando a minha fé está em ação e quando a condição é adversa ao que eu posso acreditar e que os olhos da fé que me faz enxergar. Eu, como humano, como ser carne, vou duvidar, mas a fé vai me fazer acreditar. E essa fé em ação é que possibilita eu me agradar, ou Deus se agradar de mim. Hebreus 11:6. Fé em Deus para crer na ressurreição de Cristo Jesus. Abra aí 1 Coríntios, nós vamos trabalhar um pouquinho. Primeira Coríntios, capítulo 15, diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 1: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se revestirdes a palavra tal como vô-la preguei, e se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, Isaías 53, do 5 ao 12, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos trabalhar um pouquinho esse ponto aqui, de Paulo escrevendo aos Coríntios.
venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei. Paulo está falando que ele pregava esse evangelho, e esse evangelho, o qual os seus ouvintes receberam, era para que eles tenham perseverado e continuassem perseverando. Mas Paulo vai dizer assim, por ele também sois salvo, e é pelo evangelho que você é salvo. Porque o evangelho que ele está se referindo aqui é Jesus Cristo vivo. E Jesus Cristo vivo importa dizer que é Jesus Cristo ressuscitado. Ele está dizendo assim, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Se você de fato tem essa palavra, esse evangelho tem o poder de te salvar, porque você pela fé acredita no que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, que ressuscitou, e agora ele ressuscitado. É que nós vamos testemunhar a vida em Cristo Jesus. Fé em Deus para crer na ressurreição de Cristo Jesus. Também eu quero trazer 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Ou seja, pregar é o quê? Pregar é o evangelho. Se esse evangelho que a gente prega não é verdadeiro, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então eu quero dizer que Jesus Cristo ressuscitado, o evangelho anunciado, salva. Agora, o segundo ponto desse primeiro tópico: fé que o evangelho é salvação e a ressurreição de Cristo. Fé que o evangelho é salvação e a ressurreição de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, exatamente no versículo 2, que foi o que a gente leu. Quando ele diz, por ele também sois salvo, ele está se referindo ao evangelho. Porque você creu nessa pregação, você creu na palavra que foi anunciada. E essa palavra anuncia Jesus Cristo ressuscitado. E esse evangelho é o evangelho de salvação. O evangelho é a palavra de Deus anunciada, e que esse evangelho anuncia e apresenta Jesus ressuscitado, e que é através da ressurreição de Cristo que temos vida eterna. O terceiro ponto desse primeiro tópico é fé que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos que, essa fé tem que estar em ação. Essa fé tem que estar em evidência. Dizer só que Jesus Cristo morreu e crer que de fato ele morreu, e sair nas procissões com Cristo morto, anunciando ele, não resolve, não salva, não me faz mudar, não vai fazer você mudar de vida e de conceito. O que vai nos aproximar é a fé que Cristo morreu pelo meu pecado. Ele morreu para me salvar. O que me afastava do Pai era o pecado. E eu quero que você abra lá, se você puder, Isaías 53, no versículo 5 ao 12. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, pecados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um
de nós se voltou para o seu próprio caminho, versículo 6, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca, ou seja, ele se sujeitou à vontade do Pai. É Isaías 53, capítulo 5, versículo 7. No 8 diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade dele. No 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, Jesus foi humilhado. Jesus foi chicoteado, Jesus foi desprezado. E quando a gente se detém nessa leitura de Isaías, dificilmente você lê sem encher os olhos d'água. Porque era por mim, foi por você. Ele se sujeitou à vontade do Pai e se ofereceu como oferta em favor da minha e da sua vida. O segundo ponto: sem ressurreição. Você acha interessante Jesus ter morrido por você? Você acha justificado ele ter sido ultrajado, humilhado, chicoteado, abandonado por você? O segundo ponto vai falar assim: sem ressurreição não teria sentido algum a morte de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ainda que tivesse morrido por amor, a morte dele não significaria nada. Mas o grande poder de Deus e o grande amor de Deus por mim e por você o ressuscitou ao terceiro dia. E agora aquela cruz está vazia. E é por aquela cruz está vazia que eu e você temos vida no Senhor Jesus. Nós não temos vida no Senhor Jesus só porque Ele morreu. Não temos vida em Deus porque Jesus morreu por mim e por você. Foi um grande feito. O maior feito foi Ele ressuscitar. Foi Ele vencer a morte. Foi Deus trazê-lo à vida novamente. Foi Ele perguntar: onde está a tua morte? 1 Coríntios 15, 55, se eu não me engano. Tragada foi a morte pela vida. Não teria sentido algum, amado, se Jesus Cristo não ressuscitasse. Não teria culto da ressurreição. Não teria sentido algum a morte de Jesus Cristo. 2 Coríntios 15, 14. Vamos ler lá. Que aqui a gente já leu, né? E se Cristo não ressuscitou, a vã a nossa pregação.
E se Cristo não ressuscitou, é vã, ela não vale, ela não tem força, ela não vai comover. Se a gente não pregar Jesus Cristo ressuscitado, amado, não vale nada. Se a gente for pregar o Jesus Cristo na cruz, o Jesus Cristo em procissão, o Jesus Cristo morto, não tem poder. A morte de Jesus Cristo só tem valor de fato, porque Deus o ressuscitou, porque Deus o deu a vida novamente. E sabe o grande feito disso, a gente tem que destacar? Eu quero, voltem vocês, 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 14, perdoe. Que ele vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Então bota na tua cabeça, amado. Nós andamos por muito tempo na incredulidade, anunciando Jesus na cruz, um Jesus morto, um Jesus que ainda muitos da nossa família saem em procissão anunciando Ele. Mas aquele Jesus morto não tem poder algum. Se nós temos Cristo em vida, e temos de fato, é porque Ele ressuscitou, amém? É porque Deus deu a vida a Ele novamente, e agora reconhecendo Ele, vencedor da morte, autor e consumador da nossa fé, nos rendendo a Ele, reconhecendo e confessando Ele, nós também temos vida com Ele. Você tem vida eterna com Jesus. Mas eu quero trazer em destaque aí, por que eu estou enfatizando que não teria sentido algum? Porque lá em Mateus 28, do versículo 11 ao 15. Vamos abrir. Nós estamos com um pouquinho de tempo. Não é todo dia que se prega sobre a ressurreição de Cristo. Vamos abrir. A partir do versículo 11, Mateus 28, 11, os judeus subornam os guardas, olha aí, indo elas, quem? Aquelas que tinham ido para embalsamar Jesus. Eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em concílio com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Ou seja, eles fizeram uma trama lá para parecer que a ressurreição de Cristo era mentira. Está vendo o tamanho do impacto? Se Jesus não ressuscita, não tinha valor algum. E eles, sabendo disso, subornaram os guardas e tentaram dizer assim: olha, vamos inventar uma história e dizer que é mentira, que os sentinelas que estavam guardando a pedra, guardando o túmulo, dormiram. E enquanto esses dormiam, vieram homens e tiraram o corpo. Já pensou se isso pega, amado? Se essa história, ela tivesse dado sequência. É por isso que eu estou dizendo que é necessário ter fé que Jesus Cristo de fato ressuscitou ao terceiro dia, porque homens criaram uma narrativa mentirosa, assim como nós temos homens no governo, governando o nosso país, criando narrativas mentirosas para atingirem famílias inocentes e distorcer uma verdade, uma realidade. Não é de hoje. Aqui estamos falando de autoridades que estavam no comando, no poder, falando exatamente o que a Bíblia já estava falando há muitos anos, amado. Compraram os guardas para dizer que a ação de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo era mentira. Se Jesus Cristo, amado, de fato não tivesse ressuscitado, a morte dele não teria valor algum, e eles estavam tentando esconder isso. Eles sabiam disso. Olha, se a gente abafar isso aqui, se a gente conseguir esconder que Jesus Cristo não ressuscitou, esse evangelho não vai ser agora anunciado, porque ele vai ser distorcido.
Mas glorificamos o nome do Senhor, porque a palavra de Deus prevaleceu. Esse evangelho se expandiu. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. A ressurreição de Cristo chegou até nós, através de homens e mulheres que anunciaram esse evangelho. Nós cremos e através da fé nós confessamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Agora é necessário que nós passemos esse evangelho adiante. Nós não podemos distorcer, amado, quando nós calamos, quando nós nos omitimos. Nós estamos sendo coniventes com esses homens que tentaram esconder a ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu não me coloco na posição de servir, de anunciar o Evangelho, Jesus Cristo vivo, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que te conduz ao Pai. Quando eu não me coloco em posição de servir, e eu me coloco na posição de me esconder, eu estou sendo conivente com homens mentirosos que tramaram uma história contra a ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos rever nossos conceitos, amados. Confessamos diariamente. Por que não dizer muitas vezes durante o dia: eu sou cristão, graças a Deus. E de fato somos, mas Paulo está dizendo aqui: olha, se esse evangelho que eu preguei a vocês, se de fato foi no coração, e de fato esse evangelho salvou vocês, é necessário que vocês expandam esse evangelho. É necessário que vocês anunciem Jesus Cristo ressuscitado. É necessário que nós agora, amado, nos coloquemos em posição de servir a um Deus que nos serviu com o seu Filho. Um Deus que nos serviu com a vida gloriosa do seu Filho. Mas nós estamos muito satisfeitos, porque nós estamos salvos. Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus. Nós estamos agora ligados, unidos ao Pai. Mas, amado, não me responda. O que nós temos feito é muito pouco diante do grande poder que Deus usou, do precioso sangue que Ele derramou para salvar a minha e a tua vida. Foi pago um alto preço. Enquanto as meninas louvavam, eu orava ao meu Deus e com o meu coração eu dizia: Pai, eu quero me sentir convertido, eu quero me sentir útil na tua obra, eu estou fazendo pouco, o teu filho se entregou por amor de mim, o Senhor criou situações, o Senhor não poupou aquele que o Senhor mais amava, o Senhor entregou e eu não estou vendo resultado. E a minha pregação, que é Jesus Cristo ressuscitado, a minha fé não é morta, a minha fé não é vã, portanto o meu evangelho não é vão. O que está acontecendo que não há mudança na vida da igreja, amados? Será que nós não estamos lá no passado? Será que nós não estamos vivendo ainda uma religiosidade, crendo no Jesus Cristo que morreu? Mas você tem que crer no Jesus Cristo que ressuscitou. Um Jesus Cristo que vive, um Jesus Cristo que reina, um Jesus Cristo que te convida todo dia: eis que estou à porta e bato. Um Jesus Cristo que diz assim: olha, eu dei a vida por você, eu te amei antes de tu ser formado, eu olhei para você e vi os caminhos que você iria passar, e tenho te ajudado a vencer na tua vida, para que você chegue com êxito até meu Pai. Jesus Cristo diz essa noite para a gente, amado, que nós não o adoremos como no passado na religiosidade, o Jesus Cristo morto, um Jesus Cristo que não pode nada. Repito, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado e Ele tivesse lá na cruz assim ainda na nossa casa, não serve de nada. Eu e minha casa servimos a um Deus que tudo pode. Amém? Eu sirvo a um Deus que olhou para mim, olhou para minha família e viu que nós não merecíamos nada, mas o que Ele tinha de melhor Ele deu.
a salvação através de Cristo Jesus. Eu preciso crer que Ele enviou seu Filho. Eu preciso crer que Jesus Cristo ressuscitou e que essa história criada, que Ele não ressuscitou, é fantasiosa. Isso são narrativas mentirosas. Eu tenho que prosseguir para o alvo que é Cristo. Ao mesmo tempo que a minha fé aumenta, eu tenho que anunciar a outras pessoas que talvez tenham ainda aquela fé morta que eu tinha antes. Eu tenho que anunciar aquelas pessoas que ainda não se decidiram o que querem. Nós não podemos, queridos e amados irmãos, perder o nosso tempo precioso naquilo que nós mais gostamos. Eu fico doente, amado, eu estou doente, eu estou com os nervos à flor da pele, porque essa igreja não está avançando. Eu estou vendo a hora de Deus me chamar, eu sei que vou partir, qualquer dia desses Ele me chama. E Ele vai dizer assim: filho, eu te chamei, sabe por quê? Porque não é por força humana que a minha obra cresce. Talvez eu queira fazer essa obra crescer pela minha força. Mas se vocês, amados, como igreja, não se revestirem do poder de Deus e anunciarem esse Jesus Cristo ressuscitado que tudo pode, esse evangelho que salva, e se não se despertarem, e nós não unirmos forças, amado, nós não vamos sair de onde nós estamos. Vamos continuar aqui, louvando e bendizendo o Senhor dentro da igreja, enquanto vidas estão sendo tragadas, casamentos desfeitos, lares separados, pai contra o filho, a nora contra o sogro, desavenças familiares, contendas. Por quê, amado? Porque Jesus Cristo ressuscitado não está sendo anunciado. Há uma era, há um tempo de escassez da palavra de Deus, eu estou sentindo isso. Nós precisamos formar grupos de homens e mulheres que possam dedicar mais tempo em servir mais ao reino de Deus do que ao marido. O marido dedicar mais tempo em servir na obra do Senhor do que ao seu trabalho, separando as coisas com sabedoria, é claro. Mas nós só vamos anunciar Jesus Cristo ressuscitado, amado, quando nos desprendermos de nós mesmos, quando sairmos das quatro paredes, quando sairmos de dentro da nossa mente, quando sairmos de dentro do nosso jeito egoísta de ser cristão. Tá bom para mim, o que eu sei e a minha forma de confessar Jesus Cristo, eu estou garantido. Mas e o amor de Deus? O amor ao próximo, como fica? Jesus não pensou dessa forma. Ele se deu por amor. E Ele sabia que nós seríamos como de fato somos hoje. Ele sabia que de fato o negaríamos. Que diríamos não na maioria das vezes. Mas Ele venceu o maior dos obstáculos, que foi a morte, para te dar vida. E essa vida, amada, ela não pode ser uma vida destruída, uma vida sem valor, uma vida que se acomoda dentro de casa, dentro do seu quarto, diante do seu computador, da sua televisão, do seu celular, sei lá, na roda de amigos, não sei. Não pode ficar limitado ali. Temos que avançar no reino de Deus, anunciando Jesus Cristo, Salvador, Senhor das nossas vidas. Amém? Segundo ponto, mas nós vamos trabalhar o primeiro tópico. Só tem valor a morte de Cristo porque a cruz está vazia. Se a nossa esperança em Cristo Jesus, amado, se limita apenas a essa vida, se Cristo só morresse, e a minha esperança foi ver Cristo morrer por amor de mim, e esse amor não surgiu um efeito, tinha um amor proposital. Qual era o propósito na morte de Cristo? Era demonstrar esse amor? Não. Ele não precisa demonstrar nada a ninguém. O propósito na morte de Cristo era nos colocar na presença, livre acesso ao Pai. E por mim e por você,
Deus amou de tal forma que o ressuscitou. E agora aquela cruz está vazia. Se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança na caminhada cristã se limita a adquirir bens materiais, valores extraordinários, apenas para essa vida, amado. Se você está se contentando com o que Deus está te dando, e está dando glória a Deus, porque Ele está te fazendo se sobressair diante das dificuldades, e você está satisfeito com a vida que você está levando, se a tua esperança está limitada apenas a essa vida, está errado. A Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens, ou seja, temos que crer que Jesus ressuscitou e que temos vida junto ao Pai. O que há de mais precioso nos espera do lado de lá. O que nos espera do lado de lá é aquele que deu a vida por mim e por você. É aquele que desceu. É aquele que ressuscitou. É aquele que voltou para o Pai. E agora está com os mesmos braços abertos que morreu na cruz. Dizendo assim, vem. Vem. Eu conheço você. Eu conheço você. Ele está com os braços abertos, dizendo assim. E Ele não rejeita. A Bíblia diz que aquele que o Pai enviou a Jesus Cristo, Ele jamais o lançará fora. Você é uma joia preciosa na mão do Senhor. Sendo essa joia preciosa, amado, temos que fazer o que o nosso Deus determinou, o que Ele deixou para que façamos. Pregar esse evangelho que salva a toda criatura. E o evangelho que salva não é a morte de Cristo. O evangelho que salva é Jesus Cristo ressuscitado. É a cruz vazia. É testemunhando esse amor do Pai pelo Filho. Dizendo, olha, tu venceu, tu caiu, tu fui humilhado. Mas eu te ergui. E a glória que tu tinha antes, tu tem novamente comigo. E Deus quer que você também esteja com Ele. Vamos adiantar um pouquinho. O segundo ponto, só tem valor para a vida eterna, crendo que Jesus ressuscitou. 1 Tessalonicenses, nós estamos já encerrando. Só tem valor para a vida eterna. Ou seja, a morte de Cristo só tem valor, e a ressurreição de Cristo só tem valor para aquele que crê que Ele morreu por mim e por você. Que Ele morreu em nosso lugar. Eu tenho que crer. 1 Tessalonicenses 4, 14, 17. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Amado, se você morreu com Jesus Cristo, você creu que Ele desceu, você acreditou que Ele ressuscitou, a palavra de Deus está dizendo que Ele também te dará vida. Você tem essa vida em Cristo aqui agora, mas Ele te ressuscitará após a morte no último dia. E o último, e não menos importante, o terceiro ponto, crê com o coração. Crer da boca para fora, amado, e confessar esse Jesus Cristo. Eu tenho visto muita gente se perdendo, gente que louvava, gente que pregava, gente que era uma bênção anunciando a palavra, mas a palavra estava da boca para fora. Gente que evangelizou comigo, gente que eu ouvi muitas vezes a pregação saindo da boca dele. Pessoas que diziam cristã, estão afastadas de Deus. Essas pessoas creram, mas não com o coração. Romanos 10, 9 e 10. Abre aí para a gente encerrar. Amém? Romanos 10.
Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, amado, nós estamos falando que para crer na ressurreição de Cristo Jesus, para aceitar é preciso ter fé. Essa fé é crer naquele que foi enviado, que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo aos romanos: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Você é joia preciosa na mão do Senhor. Deus, Ele olha lá de cima e tem contemplado, amado, o coração de cada servo seu. E Ele sabe que você é valioso, porque você foi comprado por um valor muito alto, um preço incalculável. Ele não te desprezará, Ele não te rejeitará. Quando com o teu coração crerdes que Jesus Cristo ressuscitou, você também ressuscitará e será salvo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Antes de orarmos, quero dar alguns avisos. Terça-feira nós estaremos dando início. Eu espero em Deus que essa mensagem ela toque o seu coração e você reflita nela, do quanto do seu tempo você tem dedicado a servir, a incentivar, a dar exemplos a outras pessoas e se colocar na posição e na condição de caminhar junto como igreja, servindo. Nós estaremos aqui terça-feira, vamos dar início, vamos trazer as propostas de como serão os estudos. Quarta-feira não altera nada, é o nosso culto de oração, que tem sido dinâmico. E é isso, né?